Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem? Isso aí. Dando continuidade, então, à nossa série de pregações que ninguém escolheria para pregar num domingo de manhã. Hoje a gente vai falar sobre 1 Coríntios 7, dos versos 25 ao 40. Hoje vai. Quer dizer, tem que ir. Acho que vai. Só Deus sabe, né? Aqui a vontade, assim, estava de falar, às vezes, um pouquinho outra coisa. Mas vamos. Nesse capítulo 7, a gente viu que Paulo está respondendo algumas questões acerca de casamento ou acerca de relacionamentos, né? Então, ele está falando sobre vida de casado, vida de solteiro, e que cada um desses estados, eles podem e devem ser vividos para a glória de Deus. Paulo já respondeu questões de casamento sobre cristãos casados com cristãos e cristãos casados com não cristãos. E na porção de hoje ele vai se ater mais, mas não unicamente aos solteiros. A gente vai ver que Paulo ele vai usar um pouco aqui das suas palavras a um público de casados também. E é importante a gente entender um pouquinho do contexto da época para entender o porquê que Paulo está falando isso aqui nessa porção. A gente já viu que havia uns libertinos, tanto na cidade de Corinto quanto dentro da igreja de Corinto, que viviam em imoralidade. E se de um lado existia esse grupo, do outro lado existia um grupo que era um extremo oposto. E dentro desse extremo oposto havia duas classes. A primeira classe dizia que todos deveriam ser solteiros, porque isso significava um estado espiritual superior. E aí, se você tivesse solteiro, você não teria as relações sexuais, e aí você não estaria ofendendo ao Senhor. Isso por conta de que eles acreditavam que o sexo era uma coisa ruim, mas a gente já viu que não. E a outra visão desse era que acreditavam que todo mundo deveria se casar, porque o casamento é uma posição espiritualmente superior, e quem não se casasse estaria numa posição inferior. Então, Paulo está falando que se você se casar, se uma pessoa aqui nesse contexto se casar, ela não estaria pecando. Mas se ela decidisse ficar solteira, principalmente se ela identificasse um dom do Senhor sobre a vida dela, na relação do celibato, ela também não estaria pecando. E na opinião dele, na posição dele, e principalmente na posição de alguém que é constantemente instruído e ministrado pelo Espírito, Paulo está falando que viver a vida de solteiro ou viver na solteirice era melhor, por conta do contexto da época. Então vamos ver o texto. Hoje a gente vai do 25 ao 40, hoje a gente encerra esse capítulo 7. Todo mundo já achou? Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Todo mundo achou, né? Está fácil. Então vamos lá. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor.
Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Aparentemente, a gente não vê muitas dificuldades nesse texto, né? Parece que ele é um texto bem fácil. Só que quando a gente vai estudar, você vai ver vários comentaristas falando assim: esse é provavelmente o trecho mais difícil de Paulo na carta aos Coríntios. Parece que dá um nó na nossa mente. Falei, como assim? Não tem nada de muito misterioso aqui. E eu tentei simplificar o máximo possível. Tem alguns termos aqui que os estudiosos não chegam a uma conclusão unificada, mas a maioria trata de um determinado aspecto, e eu tentei simplificar o máximo possível, pegando algumas fontes de referência para poder ver o que Paulo realmente queria dizer. Mas algo me chama a atenção, e eu julgo ser o cerne dessa mensagem de Paulo, que é uma coisa chamada consciência escatológica. Paulo fala tanto aos solteiros e aos casados, para que, independente do modo de vida que eles vivam, sendo solteiro ou sendo casado, que eles tenham em vista o futuro, que eles tenham em vista a eternidade. Resumindo, a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, sendo solteiro, sendo casado. Nós já vimos que o casamento ele é um instrumento de Deus para a vida do ser humano. Ele é uma bênção do Senhor para nós. Mas a solteirice também é. E principalmente se Deus chama uma pessoa para ser solteiro. Então a gente, como já foi falado, que a gente precisa tirar essa ideia da cabeça que um solteiro ele é um problema para a igreja. Ele não é um problema para a igreja. Pelo contrário, ele deveria ser uma bênção ainda maior, porque ele deveria e poderia, ou pode, dentro das suas facilidades de uma vida de não casado, se dedicar mais ao Senhor. Mas isso também não abre um precedente aos casados de usar o seu casamento como um limitador para a obra de Deus através da sua vida. Amém? Basicamente, eu resumi a mensagem, poderia até acabar aqui, mas vamos lá, texto por texto. 25. Então, ele começa dando um conselho aos solteiros, às virgens. As virgens aqui, a gente pode fazer uma troca aqui por solteiros, tá? Para a gente conseguir entender legal. Com respeito aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, Paulo não está dando um mandamento de Deus. Ele está dando a sua opinião. Só que eu acho que no caso de Paulo, eu acho que a opinião dele deveria ser bem aceita, né? Ele é só o tio Paulo, né? Eu acho que o calibre dele é um pouco mais alto. E penso que tem o Espírito de Deus no final, né? E essa orientação de Paulo, essas orientações gerais que Paulo vai dar, ela é uma orientação pastoral. Ela é cheia de um zelo pela comunidade dos coríntios.
Paulo deseja que eles sejam abraçados por esse amor pastoral, cuidadoso, zeloso. Entendam que, embora a cultura diga algo que possa deixar eles divididos sobre eu devo casar, eu não devo casar, o que eu faço agora? Paulo quer deixar eles calmos e conscientes de que, independente da escolha deles, ou independente do chamado de Deus para a vida deles, eles podem e devem viver uma vida santa diante de Deus. Eles não precisam se preocupar se, por estar solteiro, eles estão num estado espiritual inferior, ou se estão casados e estão num estado espiritual inferior. Não, isso não define o estado espiritual de uma pessoa. Mas eles devem viver uma vida santa diante de Deus. E ele dá essas orientações por conta de uma situação controversa da época. Olha o verso 26. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Qual é a angustiosa situação presente? E aqui a gente também entra num conflito dos estudiosos, porque eles dizem assim, Paulo não fala qual é. Então, o que Paulo está se referindo a uma angustiosa situação, ou tribulosa situação, ou situação penosa? E a gente vai ver muito pelo contexto da época. Os cristãos nessa época, eles sofriam um problema de fome, eles eram perseguidos, eles perdiam emprego se eles se convertessem, eles podiam ser mortos. Tinha uma raiz de pensamento judaico que dizia que se um marido se convertesse ao cristianismo, a mulher teria que se divorciar dele. Alguns estudiosos, não sei se essa ideia ela é bem difundida, mas que alegam que Paulo teria sido um desses homens que se converteu e a sua esposa o abandonou. A gente não tem base para afirmar isso, mas alguns vão trabalhar com essa hipótese. Então a gente vê que isso era algo que perseguia os irmãos naquela época. E vale lembrar que quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, Nero já era o imperador de Roma. Então Paulo está dando não só uma orientação para aquele momento, mas ele está dando uma orientação profética. Porque alguns anos à frente, a gente vai ver que, principalmente depois do incêndio de Roma, Nero decide colocar a culpa nos cristãos. E eles, em torno ali do império, capturam o máximo de cristãos possíveis. E eles amarravam as pessoas em postes, embebiam essas pessoas de piche e ateavam fogo nelas, queimando essas pessoas vivas, para iluminar as vias de Roma e o jardim do imperador. Então, embora essa situação de Nero não tenha sido aqui, Paulo já está, pelo Espírito, comunicando algo que seria muito pior à frente. É por isso que Paulo fala que ser solteiro nessa situação é melhor, porque no momento de fuga, no momento de escape, no momento de necessidade, um solteiro ele tem menos preocupações e ele tem mais facilidade para se resolver quanto a isso. Aí o verso 27 ele diz, você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Embora ele tenha a sua preferência pela solteirice, ele diz que a separação não é uma opção. Se você foi chamado ou alcançado pelo Senhor, se uma pessoa nessa época foi chamada ou alcançada pelo Senhor, já no estado de casado, ela não deveria se separar do seu cônjuge. Isso não é um impedimento para um cristão exercer uma vida espiritual saudável. É claro que a gente sabe que os casados, eles têm certas limitações. Mas essas limitações não podem virar impedimentos na nossa vida. A vida de casado, ela demanda uma série de obrigações que um solteiro não tem. O solteiro não tem que cuidar de filhos, o solteiro não tem que ficar fazendo a continha ali todo mês certinho para ver a conta do mercado, porque, teoricamente, o gasto dele é bem menor do que a vida de um casado. A não ser que seja um solteiro gastão, né? Fora isso, se ele for uma pessoa
financeiramente controlada, pelo menos na parte de finanças, a gente sabe que ele vai ter uma condição melhor. A gente sabe que um solteiro ele tem muito mais tempo para se dedicar. Porque a gente via e ainda vê muito isso, de pessoas que chegou um tempo da vida e ele dizia assim, eu tenho um amigo que ele confessou isso uma vez, ele falou assim, cara, eu odeio igreja. Eu falei, por que você odeia a igreja? Porque o meu pai nunca conseguiu dar tempo para mim e para minha família igual ele dava tempo para a igreja. Ou seja, o pai desse jovem não conseguia distribuir bem essa questão do tempo da dedicação, tanto à igreja e ao Senhor e à família. Isso foi gerando uma rebeldia no coração desse filho. E quando ele confessou isso, ele já era casado, ele já era pai, ele já era um militar concursado, ele já tinha uma graduação, ou seja, ele tinha uma vida bem resolvida, vamos dizer assim, mas ele guardava essa mágoa e ele atribuiu isso à igreja. Cara, eu odeio a igreja, porque a igreja me separou do meu pai. Meu pai nunca me levou no estádio de futebol para ver um jogo. Mas se alguém ligasse para ele precisando, meu pai corria para a igreja. Meu pai corria para socorrer alguém. E eu não quero dizer que o socorro, a ajuda, auxílio, o amparo, seja lá o que for, não é necessário. Mas o casado, ele precisa entender que ele também tem prioridades, ele tem responsabilidade com a sua família. Ele precisa saber dividir o seu tempo para conquistar o coração de seus filhos. Ele precisa dar exemplo para os seus filhos, até que os seus filhos sejam alcançados por Senhor. A gente, às vezes, bate muito na tecla de que nós vamos ganhar os nossos filhos. Não, a salvação ela é um dom de Deus. Mas é uma responsabilidade nossa mostrar para os nossos filhos o Senhor. É uma responsabilidade nossa mostrar para os nossos filhos o quanto nós somos apaixonados por Deus. O quanto a alegria da salvação ela é vibrante na nossa vida. E muitas vezes a gente negligencia isso, achando que trazer os nossos filhos para a igreja vai ser suficiente. Então a gente precisa, principalmente os casados, precisam ver que o casado ele tem essa responsabilidade. Ele tem essa missão de cuidar dos filhos, de ensinar os filhos, a esposa a cuidar do marido, o marido a cuidar da esposa. Isso para um solteiro já é muito mais fácil. Ele não precisa prestar contas a ninguém. Ele não precisa gastar a sua vida para um parceiro, para uma parceira. Ele é solo, carreira solo. Então, Paulo está dizendo, os solteiros têm mais facilidade. Mas se você é casado, não procure se separar. Continue vivendo a sua vida normalmente. E aí no verso 28 ele diz, mas se você casar, você não está pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês. Então a gente vê, esse verso aqui é simples, a gente vê que Paulo está falando, olha, se você decidir viver solteiro, não tem problema, não é um pecado, não é um estado inferior. Mas se você casar, você também não está pecando. O casamento é uma bênção de Deus. Mas fiquem cientes de que no casamento, ou por conta de uma união, vocês vão passar alguns apertos em momentos de perseguição, em momentos de dificuldade. E isso também era uma resposta àqueles que julgavam que o casamento era essa questão de um estado inferior. Ao mesmo tempo que Paulo está ensinando os seus ouvintes de que o casamento não é um problema, ele não é um pecado, ele está respondendo àqueles que ensinavam e pregavam que uma pessoa deveria permanecer solteira, que o casamento não era uma coisa boa. Pelo contrário, o casamento ele é de Deus. Mas ele deseja poupar esses irmãos de um possível sofrimento.
Essa é a ideia dele. E a gente viu que as dificuldades poderiam ser perseguição, fuga, morte. Então, Paulo quer poupar e quer ajudar esses irmãos nesse sentido. E aí a gente chega no centro da orientação de Paulo, o que eu falei sobre a consciência escatológica, uma consciência que deveria guiar esses irmãos. Vamos ler do 29 até o 31. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência desse mundo passa. Então, quando ele fala aqui que o tempo se abrevia, ele está falando assim, o tempo é curto, irmãos. Isso também fazia parte de uma percepção que os cristãos do primeiro século tinham, de que o Senhor poderia voltar a qualquer momento naquele período. Então, ele aconselha os seus ouvintes a viver uma vida como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. Mesmo que eles não acreditassem que o Senhor pudesse voltar a qualquer momento, que o Senhor fosse demorar mais de 2000 anos para voltar. Mas eles deveriam viver uma vida desapegada desse tempo. Quando ele fala que os casados sejam como se não fossem casados, ele está dizendo que o casamento ele é um estado presente e finito. O casamento não é um estado eterno. O casamento ele é algo para esse tempo. E como algo para esse tempo, o casamento não deve tomar o primeiro lugar no coração de um homem ou de uma mulher. Mas muitas vezes nós usamos o casamento como uma desculpa para Deus para não exercer o nosso serviço ao Senhor. Não exercer bem ou às vezes nem exercer o nosso ofício ao Senhor. Quantas pessoas colocam o seu casamento, colocam os seus filhos, colocam as suas necessidades em primeiro lugar, e aqui vale para casados e para solteiros, onde muitas vezes os solteiros vão falar assim, deixa eu construir a minha carreira, deixa eu ganhar bem, deixa eu me estruturar, e aí eu vou servir ao Senhor. Paulo está falando que a consciência escatológica deles deveria guiá-los a ponto deles entenderem que nada disso é proveitoso para a vida deles. E essa é uma palavra que serve tanto para esses irmãos do primeiro século, como serve para nós hoje. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em algo tangível e esquecemos do Senhor. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em algo que nós acreditamos que é sólido, mas que ele é passageiro. Que ele é dissolúvel. E nós vamos construindo, a gente usa muito essa linguagem, né? Altares no coração. E a gente vai construindo altares no coração sobre várias coisas. E a gente fala assim, não, Deus está ali, só que o altar dele está um pouquinho para o canto. Não, querido. Se o lugar dele não for o primeiro, ele não vai se dividir. Então isso precisa chamar a nossa atenção para como anda a nossa vida em relação aos nossos afazeres, em relação à nossa dedicação à nossa família, à nossa dedicação ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar à nossa família? Sim. Dedicar às esposas, dedicar aos maridos, dedicar aos nossos filhos? Sim. Mas isso não é uma barganha com Deus. Deus, hoje não deu tempo de fazer tal coisa. Ó Deus, hoje não vai dar. Ó Senhor, hoje também não vai dar. E desse não ir dando, você chega uma hora que fala assim, quem é Deus? Que eu nem lembro mais quem é. Mas o Senhor deseja um povo
E ele pagou um preço altíssimo por um povo que é exclusivo seu. Ele não deseja nos dividir com outras coisas. Ele não deseja nos dividir com o dinheiro. Ele não deseja nos dividir com finanças, com alegrias, com momentos bons, com momentos ruins. Em todo momento da nossa vida, nós somos chamados a permanecer no Senhor. E como tem sido dito aqui, só nesse tempo, só nessa vida nós temos a oportunidade de louvar a Deus em meio a aflições. Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro, acho que alguns irmãos também estão lendo aqui, que é Praticando a Presença de Deus. E o autor vai falar que quando você está num momento de angústia, de pressão, de dificuldade, é nesse momento que você tem que correr para o Senhor. Não é se afastar de Deus porque você está enfrentando dificuldade, mas é correr para Ele. Porque quem pode resolver o seu problema é o Senhor. Não é falar assim, vou pegar o primeiro serão que der. Mas é confiar que o Senhor é provedor. É confiar que para os seus filhos nunca vai faltar nada. É confiar que mesmo na angústia, no sofrimento, na enfermidade, o Senhor é presente ali. E às vezes em momentos até de enfermidade, a gente acaba esquecendo do Senhor. Essa semana teve um pedido de oração lá na minha família para um amigo de uma tia que ele está com câncer, né? E aí eu estava orando por ele, mas eu parei assim e falei assim, Jesus, o que ele precisa não é de cura. O que ele precisa é ser salvo. Porque ele pode ser curado e daqui a pouco morrer e ir para o inferno. O que ele precisa é do Senhor. E eu orei para que esse homem, não que ele não seja curado, mas que Deus encontre ele nesse momento de dificuldade. Porque se o Senhor não encontrar esse homem, de nada vai valer essa cura. Ele pode ser curado e continuar vivendo uma vida leviana, uma vida mergulhada no pecado. Mas se ele encontrar o Senhor, mesmo que no leito de morte, ele tenha certeza da vida eterna. Mas por muitas vezes nós escolhemos ir para o lugar da segurança e não para o lugar da fé, de acreditar em Deus mesmo diante das dificuldades. Porque é mais fácil a gente botar uma mensagem no grupo pedindo cura do que pedindo revelação de Deus. Quando as coisas apertam na nossa vida, é a revelação de quem Jesus é que nos segura, que nos garante. Quando a enfermidade bate na nossa porta, não é o remédio que me assegura a tranquilidade, mas é a certeza de que mesmo que se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. E essa consciência precisa estar em cada um de nós. A nossa vida precisa ser vivida a tal ponto de que se hoje for o nosso último dia, eu tenho certeza que ainda hoje eu vou estar com o Senhor. Então Paulo fala isso aos casados, mas também fala aos solteiros. Vivam como se vocês não fossem casados. Não deixe que o casamento de vocês seja um empecilho na dedicação ao Senhor. Na sua dedicação, na sua entrega ao Senhor. Não use o seu casamento como uma moeda de troca. Ela não é válida. E ele diz, os que choram como se não chorassem. O que ele está dizendo com isso? De que os que choram nesse mundo devem viver com uma santa expectativa de que quando Jesus voltar, toda tristeza e angústia passarão. Então, por mais que doa, e algumas vezes vai doer, o nosso choro não pode ser um estado permanente. Porque a alegria da nossa salvação precisa ser maior no nosso coração. Os que se alegram como se não se alegrassem. Paulo está falando de uma fonte correta de alegria. Você se alegra no dinheiro, não se alegre por causa disso.
Você se alegra por uma vida estruturalmente ali bem definida? Não se alegre por causa disso. Se alegre porque o Senhor te alcançou. Muitos ímpios, milionários, bilionários, se alegram hoje porque não lhes falta nada. Não falta comida, não falta roupa, não falta viagem, não falta carro, não falta nada. Mas a única coisa que é essencial para a vida deles, muitos não têm, que é o Senhor. Então Paulo fala, quer se alegrar? Se alegre na fonte. E qual é a fonte? Jesus. Se alegre no que você deve se alegrar, que é o Senhor. Se alegre por conta da sua salvação. Se alegre porque, como homens e mulheres que estavam destinados à ira do Senhor, aprove o Deus de todo o universo, na sua justiça e bondade, enviar o seu Filho, o seu único Filho, o seu bem mais precioso, para que, se esvaziando da sua forma de Deus, viesse em serviço de todos, padecesse, fosse crucificado numa cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a Deus. Esse livre acesso não é por conta das nossas boas obras. Nós não podemos fazer nada, e eu sempre digo isso, e se Deus permitir, vou gastar minha vida falando isso. Nós não podemos fazer nada que nos aproxime de Deus. Jesus fez. Eu não poderia dar motivos a Deus para ser salvo. Por mais que eu vivesse em coma a minha vida toda, e alguém dissesse, ele não peca, está em coma, ainda assim não seria suficiente. Mas Jesus abre esse caminho. E ele não só abre esse caminho, mas ele envia o seu Espírito como nosso auxiliador, como nosso ajudador nos nossos momentos de dificuldade. Quer se alegrar? Se alegre no que Deus fez por intermédio de Jesus na sua vida. Essa é uma fonte de alegria. Salmos 16, verso 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Você pode ganhar na Mega Sena amanhã, e esse dinheiro pode acabar nessa vida. E por mais que não acabe, se o Senhor não alcança uma pessoa com esse estado financeiro, ela pode passar uma eternidade inteira distante do Senhor. Mas você pode viver ali, contadinho, regradinho, como muitos homens e mulheres viveram e vivem, mas ser alcançado pela graça de Deus. O Senhor está garantindo a você alegria perpétua ao lado dele. Ele é uma fonte de alegria. E isso não é uma apologia para você não se dedicar ao seu trabalho, para você não se dedicar aos seus estudos, para você não se esmerar naquilo que você faz. Pelo contrário, tudo que você faz, faça bem, faça para a glória de Deus. Mas tenha sempre em mente que não é isso que nos garante uma vida eterna. Não é. Paulo ainda fala que os que compram devem viver como se nada possuíssem. E assim como os que se alegram, aqui ele diz que os que têm bens não devem se alegrar nisso, mas eles devem se alegrar numa vida eterna com o Senhor. Os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Utilizar o mundo aqui não é uma forma pejorativa ou depreciativa ou negativa, mas ele fala que é desfrutar das coisas boas do mundo, as coisas lícitas do mundo. Só que essas coisas, por mais que lícitas, não devem ter o primeiro lugar no nosso coração. O primeiro lugar no nosso coração pertence ao Senhor. E ele termina esses 3 versículos aqui dizendo que a aparência desse mundo passa. Ou seja, nós não devemos nos alegrar
por causa das coisas desse mundo. Essa era é curta e é certa que ela vai se findar. Segunda Pedro 3,13 diz o seguinte: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Um mundo novo está chegando para nós, onde as alegrias desse mundo vindouro, dessa era vindoura, não podem se comparar àquilo que a gente experimenta hoje. Nem as porções do Senhor que a gente experimenta aqui, como a gente experimentou na semana passada, que foi algo precioso, não se comparam a algo que está por vir. Há algo muito mais sublime e precioso por vir, que é desfrutar da presença plena de Deus. Desfrutar da presença plena do Senhor. Vamos gastar a eternidade, e toda a eternidade conhecendo o Senhor. E como Ele é infinito, a gente vai se gastar em conhecer e sempre vai ter mais. O que nós experimentamos hoje são gotas. Por isso, a nossa esperança não deve ser nesse mundo. A nossa esperança é em algo futuro muito maior. Enquanto isso, nós dedicamos a nossa vida em honra e devoção ao Senhor, em louvor a Deus e em agradecimento por tudo que Ele já fez por nós e por estar preparando um caminho para Ele. Eu acho que essa porção seria melhor para o final, né? Mas aí Paulo colocou na metade aqui, aí não ajuda muito. É o recheio, né? O recheio é sempre melhor, né? Embora tem gente que tira o recheio e come só a massa do biscoito, né? Tá errado, pô. O que Paulo realmente quer é que esses irmãos fiquem livres de preocupações. Verso 32, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. E que preocupações Paulo tinha em mente? As preocupações da vida de casado. O solteiro, como eu falei, tem mais liberdade. É mais fácil para correr quando coisa dá ruim, né? Imagine, se a gente tiver que sair correndo agora. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Tá lá fora? Cadê o Daniel? O Léo? Cadê a Bel? Cadê as crianças? A Natália? Cadê a Maria? O Caio, ele vai cuidar de quem? Ele vai sair correndo. Ali, ó, o Dailan tá... O papai ali, ó. Se fosse no estudo, tava subindo aqui. Ó, Dailan, Tauan e Marcelo vão pular por ali e já vão sair, ó. O casado não, ele vai catar sua família aqui, vai. Ainda tem as bolsas, tem as mochilas. O Vitinho, gente, o Vitinho. Gente, solteira, ó, tem 1, 2, tá, só de homem aqui, 4. Ó, tá. Dá pra ajudar. Cada filho e a Jô. Deixa o Vitinho correr. Então, Paulo está falando que o solteiro ele tem menos dificuldade no momento de pressão. Que é só ele, a carreira solo. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, para ser separada ao Senhor, dedicada ao Senhor, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Quando Paulo está falando aqui de mundo, ele não está falando, novamente, num sentido negativo, mas ele está falando das demandas do dia a dia do casado. O casado ele tem compromissos definidos. Agora, apertei o botão aqui sem querer. Agora, como eu falei, isso não deve ser um impedimento do nosso serviço ao Senhor.
quem é casado e ainda não tem filho, hoje ainda tá mais leve. Mas daqui a pouco, quando vierem os bebês, os 1000 nenéns, vai ficar mais apertado, né? É fraldinha para trocar, é madrugada acordada. Galera aí que vai ser papai e mamãe de novo, né? A demanda, ela é diferente. Então, o casado, tanto o homem quanto a mulher, tem essa preocupação já definida. Mas isso não pode ser um impedimento para o nosso serviço ao Senhor. A nossa dedicação ao Senhor, ela é a primeira coisa que a gente deve definir ali. É a prioridade. Então, como prioridade não se coloca no plural, prioridade ao Senhor. Porque a sua família, por mais que seja uma bênção de Deus, ela não te salva. Mas a sua família precisa ser uma estrutura que glorifique ao Senhor. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração nenhuma. Quando Paulo usa essa palavra aqui, impor limitações, no original a gente vai ver que ele está falando como se ele não estivesse colocando uma coleira no animal. Então, Paulo está falando assim, eu não quero colocar vocês numa coleira e prender numa corrente. Eu não estou proibindo vocês de casarem. Mas eu quero que vocês saibam que a vida de casado exige algumas demandas. Já o solteiro, ele pode se consagrar ao Senhor sem distração alguma. E agora, os solteiros, se vocês não têm a distração do casamento, queridos e queridas, vocês deveriam ser os primeiros na fila do serviço, na fila da dedicação. Né? Amém ou não? Essa hora a gente não escuta um amém, né? Né, Gui? Tá acordado? Tô quase soltando o sai soninho do Juan aqui. Sai soninho! O sol tá dormindo aí. Mas e eu acho que talvez essa questão do solteiro ser colocado de lado, eu acho que isso é até culpa dos casados também, que vem o solteiro como um problema para a igreja. Não, o cara tá solteiro, tá quantos anos? 30? 30? Não, tem que casar. Vamos arrumar alguém, uma doida aí para casar com ele, mas vai casar, filho. E a gente esquece que Paulo está falando que eles têm mais facilidade para o serviço do Senhor. E a gente trata os solteiros como um problema para a igreja. Eles não são um problema para a igreja. Mas precisa ser uma bênção também, né? Não pode ficar no meio termo, né? Ah, isso aí é verdade. Aí, ó, tá vendo? Não, o John Stott, pô. Tudo bem que chegar no nível de Paulo e do John Stott é difícil, né? Mas Marcelo se escondendo. O Gui tá fingindo que nem é com ele. Tô invisível. Senhor, dá a graça do John Stott para esses jovens. Oh, Senhor. Então, queridos, parem de se esconder. Se dediquem ao Senhor. Se dediquem de coração ao Senhor. De corpo e alma, entregue a sua vida a Deus, ao serviço da sua missão. Verso 36, estou chegando no final, hein? Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Essa sua virgem também tem algum problema aqui para os estudiosos, porque eles não sabem se está falando de uma noiva ou se Paulo está falando para um pai que tem uma filha virgem. Mas a posição mais próxima assim, de uma conclusão que a gente chega é que seria uma noiva. Como se Paulo estivesse falando a um homem no cuidado com a sua noiva. E aí a gente pode ver que quando é melhor casar?
se ela estiver passando da flor da idade, né? A gente usa dessa expressão flor da idade hoje, né? Só que na época de Paulo, uma jovem, ela era dada em casamento por volta dos seus 13 anos. Então, a flor da idade na época de Paulo era os 20 anos no máximo. No máximo. Óbvio que na nossa cultura hoje, a gente tem um trato diferente, né? Mas se você vê que a noiva, a sua prometida, já está passando dessa flor da idade, é bom casar. Se você julga que a sua noiva, se um homem julga que se ele não se casar com essa noiva, acho que não tem ninguém aqui no estado de noivo. Quem? Tauã? Tauã! Tauã tá noivo. Ó, tá vendo? Ainda bem que tem o auxílio dos irmãos. Tá noivo, não tá? Ainda não? Não. Uma coisa errada. Tava onde semana passada? Vou dar um download aqui, ó. Ô, Senhor! Como é que é? Quintanda? O Espírito do Senhor está por toda a terra, meu filho. Os olhos do Senhor. Se um noivo julga que, se ele romper o seu noivado, é tratar de forma imprópria a sua noiva, então ele deve se casar, não tem problema. E se as circunstâncias exigem, que circunstâncias são essas? Se não há controle do seu impulso sexual, você deve se casar. Contudo, verso 37, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. E a gente vê quando é melhor não casar. Se um jovem, se um homem ou se uma mulher, ela está firme no seu coração de viver em exclusividade a Deus. Se isso não é um peso para a vida do solteiro, então fique solteiro. Se essa pessoa tem domínio sobre o impulso sexual, fique solteiro. É isso que Paulo está orientando. Não tem problema na solteirice. E eu acho que esse tipo de pregação, embora a maioria das pessoas acho que nunca escolheriam pregar isso aqui, mas isso muda até o nosso olhar como casados. De não olhar para os jovens como um problema a ser resolvido. Se um jovem chegar e falar assim, eu não quero casar, eu quero me dedicar ao Senhor. Amém. A gente precisa parar com aquelas piadinhas assim, lá vai o encalhado. Aquele ali é tão doido que ninguém quis. Aquela ali não tem jeito. Não. O solteiro, ele pode ser uma bênção para a igreja. Não tem problema nisso. Desde que você consiga se controlar sexualmente. E você não vá praticar imoralidade sexual. Paulo mostra como nós podemos e devemos servir ao Senhor em todas as etapas da nossa vida. Casado ou solteiro, nada disso implica um estado espiritual superior. Mas nós devemos nos dedicar ao Senhor. Verso 38. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa, faz melhor. Segundo a orientação que ele está dando para essa igreja, para esses irmãos, a vida de solteiro é melhor. Eles podem ser mais devotos no serviço ao Senhor. Verso 39 e 40, para a gente finalizar e ir para as nossas aplicações. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Então, embora Paulo não esteja falando como um mandamento, ele coloca uma exigência aqui, né? Se você é viúvo, você pode se casar. Se você ficar solteiro ou solteira, é melhor. Mas se você se casar,
se case com um irmão. Não procure um jugo desigual. Não procure um problema ou o que pode vir a ser um problema para a sua vida. Não queira entrar num relacionamento missionário. Sabe o que é o relacionamento missionário? É um cristão que casa com... É missionário, evangelístico? Né? Não, eu vou casar porque eu vou converter essa pessoa. Só se você foi promovido ao cargo de Espírito Santo. Se você não foi, que eu acho que não é o caso, não tem garantia nenhuma, tá? Então se case, se você quer se casar de novo, se case com alguém que professa a mesma fé que você. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E aí aquela alfinetadinha no final. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Falar que ele tem o Espírito de Deus valida toda a opinião dele. Ou seja, em hipótese nenhuma, esse trecho da Bíblia pode ser descartado ou tido como improdutivo. Aplicações para nós no dia de hoje. Estou parecendo até o Nicodemo, né, que vai falando devagar e no final, não, aplicações. Eita. Ó, agora está mais fácil para correr, tá? Os três aqui já. O casamento é uma bênção, irmãos, mas não uma obrigação. Ouviram, solteiros? Ele é uma instituição divina e tem que ser levado a sério. Então, casados, levem a sério o seu casamento. Esposas, cuidem dos seus maridos, maridos, cuidem das suas esposas. Tanto solteiro quanto casados são chamados a um compromisso profundo com o Senhor, buscando agradá-lo em todas as áreas das suas vidas. Uma vida de devoção, ela é importante, independente do seu estado. E a última eu quero falar, que é justamente o tema de hoje, que é essa prioridade eterna, essa perspectiva eterna. Nós devemos viver com uma perspectiva da eternidade. Lembrando que esse mundo, ele é passageiro e a nossa prioridade deve ser servir ao Senhor. Tem uma frase que eu salvei aqui, que diz que relacionar esse trecho de 1 Coríntios com o Evangelho é entender que, independentemente do nosso estado civil ou circunstâncias pessoais, nosso objetivo principal é viver para Cristo, servir ao seu reino e esperar com expectativa a sua volta. Então, embora Paulo tenha, nesse trecho, se dedicado mais aos solteiros, a dedicação ao Senhor é uma missão de todos nós. E eu queria te provocar nessa manhã a você meditar na sua vida em como anda a sua entrega ao Senhor. Será que por conta das demandas do dia a dia, você tem colocado isso como um empecilho à sua devoção ao Senhor? Será que por conta do cuidado dos filhos, que é cansativo, é exaustivo, isso tem te afastado do seu serviço e da sua devoção ao Senhor? Medite um pouco na sua vida. Se você puder, feche os seus olhos agora. Como tem andado a sua vida e os seus dias? Mediante a um turbilhão de coisas que a gente vive. Nós somos bombardeados por informações o tempo todo. E essa vida ordinária, esse dia a dia,
se Ele tem te afastado, se Ele tem afastado o seu coração do Senhor, entenda que o Senhor tem te chamado para perto. Entenda que a presença de Deus não é algo que nós clamamos e praticamos só no nosso momento de culto aos domingos. Mas a presença de Deus é algo que nós invocamos e vivemos com ela no trocar a fralda das crianças, no lavar do banheiro, no lavar da louça, no transporte público, nos afazeres domésticos, no seu trabalho do dia a dia. Deus é um Deus transcendente, mas Ele também é imanente. Ele está sentado num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo Ele reside em nós pelo seu Espírito. Se você sente que você está distante do Senhor e que a rotina do seu dia tem te afastado do Senhor, se volte para Deus nessa manhã. Se volte para o Senhor. Peça para o Espírito sondar o seu coração e a sua mente. Porque a coisa mais preciosa para você e para mim não é o salário na nossa conta, não é ao findar do dia a casa estar 100% arrumada. A melhor coisa para nós é Jesus, é a presença de Deus. E nós não podemos entrar num lugar de negociar a presença de Deus, aquilo que é mais precioso para a nossa vida, por conta de prazeres momentâneos, por conta de satisfações momentâneas ou por conta de afazeres diários. Peça ao Senhor que Ele revele o seu coração nesse momento. E que a sua vida, em todos os momentos, em todas as suas tarefas, possa ser vivida para a glória de Deus. Nós pregamos para a glória de Deus, cantamos para a glória de Deus, tocamos para a glória de Deus. Mas nós também lavamos louça para a glória de Deus. Nós dirigimos para a glória de Deus. Nós cuidamos de filhos para a glória de Deus. Que o Senhor aumente o nosso nível de consciência de que a presença dEle permeia todos os nossos dias e todo o nosso dia. O salmista diz que se ele for no mais altos céus, o Senhor vai estar lá. Mas se ele for no profundo abismo, o Senhor também está lá. Se ele for de um extremo ao outro da terra, até os confins do mundo, ainda assim o Senhor estará lá. Você não precisa se esconder de Deus por causa dos seus afazeres. Chame o Senhor para lavar louça com você. Chame o Senhor para varrer casa com você. Chame o Senhor para empilhar caixas com você. Chame o Senhor para vender com você. Chame o Senhor para atender pessoas com você. Fala: Jesus, me ensina como eu posso ser melhor no meu trabalho. Me ensina como eu posso revelar você para as pessoas a quem eu vou atender. Por favor, Senhor, nos ensina que a sua presença é o que nós temos de mais valioso, Senhor, para a glória de Jesus.